que eu levo dentro dessa mala gigante nas minhas gravações? Fala Sharks, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou contar para vocês tudo que eu levo nessa malona gigante para fazer as minhas gravações. Claro, nem toda gravação eu levo ela, tem vezes que eu levo uma mochila que a gente consegue saber se a gente vai precisar de todos os equipamentos, se a gente vai precisar de menos equipamentos, mas geralmente eu levo ela tanto porque ela fica um pouco mais discreta, tanto por conta da proteção que ela dá, seja de impacto, seja de chuva ou de alguma coisa assim, certo? E claro, vamos começar já pelo principal. Eu utilizo duas câmeras, essa que vocês estão vendo através dela, que é a minha Sony a6700. Por que eu escolhi ela? Ela tem um ótimo sensor, por mais que seja um sensor crop, que é o mesmo que utiliza na FX30 e na Sony ZV-10 Mark II. Só que eu escolhi ela por conta de alguns fatores a mais da FX30, que ela consegue fazer fotos com melhor qualidade. Às vezes eu pego um trampo de foto, por mais que eu seja focado mais na parte de vídeo, mas às vezes aparece algum trabalho e eu não quero deixar passar, então eu consigo fazer fotos junto com ela. A FX30 ela oferece o que a mais? Ela tem um cooler já integrado na câmera e também ela oferece 2 slots de cartão. Não que ela vai ter o dobro de armazenamento, mas ela vai gravar em um e já fazer o backup no outro. Isso é muito bom, mas na minha preferência eu fui de Sony a6700. E junto dela minha câmera de backup é a Sony ZV-10, foi a primeira câmera que eu tive. É uma boa câmera, por mais que seja uma câmera de entrada, mas me atendeu muito durante um bom tempo. E hoje eu utilizo ela de backup, também é um sensor APS-C. Eu deixo ela nas gravações mais para câmera aberta ou para câmera de backup, às vezes se é acaba a bateria ou DePal, alguma coisa, eu tenho ela para me socorrer. E para cada câmera eu utilizo duas baterias. Na verdade, para a Sony ZV-10 eu tenho duas baterias, né? A primeira, que é a original, que veio junto com ela quando eu comprei na caixa e tudo mais, e a outra bateria que eu comprei da Viltrox. Ela é uma bateria que vem apenas ela, não vem com bate de carregamento, mas ela vem com uma entrada USB-C para você estar podendo fazer o carregamento. Não dá para você utilizar ela plugada, por exemplo, colocar a bateria lá e deixar carregando e usar na tomada. Não dá certo. Aí é outro tipo de bateria, certo? E para Sony 6700 eu tenho 3 baterias, uma original e as outras duas são essas aqui. São duas baterias da SmallRig, elas têm a mesma porcentagem de carga, aí vem as duas, mas essa base de carregamento duplo, que você consegue carregar as duas baterias de uma vez só. Inclusive elas estavam carregando pro evento que eu tenho amanhã e uma delas estava ao contrário, porque tem o encaixe dela aqui e ela estava ao contrário, ainda bem que eu vi. Mas agora elas estão certas aqui, vou voltar elas para o carregamento para o evento de amanhã. Outro acessório que eu tive que comprar e eu levo em todas as minhas gravações, sem exceção, é o cooler da Ulanzi. Por quê? Como eu disse, diferente da FX30, a Sony A6700 ela não tem um cooler integrado e ela esquenta bastante. Então eu acabo utilizando isso aqui para amenizar um pouco. Esse cooler aqui é da Ulanzi, né? Essa aqui é a parte do cooler e essa é a bateria. Tem duas maneiras de você comprar, né? De você adquirir apenas o cooler e você utiliza ele plugado na tomada, certo? Ou com a bateria. Como eu faço bastante trabalhos remotos, eu adquiri a bateria junto, foi uma promoção muito boa, se não me engano eu paguei menos de R$300 nesse cooler e ajuda bastante. Vou deixar uma foto aí para vocês, aqui que eu ainda tenho. Esse cooler chegou a juntar água aqui nessa parte de onde ele esfria, ou seja, um cooler muito bom e até hoje tem me suprido bem. E agora a segunda parte, que é uma das mais importantes, porque sem ela você não grava, né? São as duas mais importantes, que é o corpo, que eu já falei para vocês quais são, e as lentes. Bom, vamos começar da lente que vocês estão me vendo. Eu estou utilizando a lente do kit que veio junto da ZV-10, que é a 16-55 3.5 a 5.6. A lente do kit todo mundo já conhece, não joguei fora. Quando eu comprei a Sony ZV-10 me disseram, nossa, joga essa lente fora, você não vai usar para nada. E eu ainda a utilizo. Por quê? As duas lentes que eu tenho, que são as lentes principais, são a 23mm da Viltrox f1.4. Gosto muito dessa lente porque ela tem um plano médio, então se eu tenho espaço eu consigo fazer takes abertos, se eu preciso utilizar um plano um pouco mais fechado eu consigo me aproximar.
e ela tem uma abertura f1.4 que dá um desfoque muito bom. E ela, por ser uma 23, ela acaba virando por volta aí de uma 35, certo? E eu tenho a 56mm também 1.4 da mesma marca, da Viltrox. É uma lente ótima se eu quiser utilizar para fazer detalhe ou utilizar para fazer retratos com desfoque muito mais bonito, eu consigo utilizar ela. Eu gosto muito dessa lente, pena que não dá para utilizar em tudo, se desse eu utilizaria. Mas essas são minhas duas lentes principais. Então, caso eu precise, por exemplo, na gravação de casamentos, que eu utilizo bastante essa lente com uma terceira câmera no tripé, coloco no fundo da igreja ou perto do casal ali, utilizo ela no tripé aberto para pegar mais informação e deixar ali uma câmera de backup, principalmente na parte das aberturas, né, das entradas dos padrinhos. Então eu tenho essas três lentes que é as que eu utilizo nas minhas gravações. Muita gente fala, nossa, Viltrox não presta. Eu gosto. Se você não gosta, tudo bem, lógico, tem outras marcas que você consegue utilizar e extrair um resultado melhor, mas são lentes que você vai pagar o dobro, às vezes até mesmo o triplo do valor. Por exemplo, essa 56mm aqui, eu comprei ela na AliExpress e eu paguei menos de R$1.000. Paguei, se não me engano, foi R$900 ou 800 alguma coisa. Então foi muito bom e ela ajuda bastante. Essa aqui eu já paguei um pouco mais caro, que eu comprei ela em loja física, não foi pela internet. Foi quando eu comprei a Sony ZV-10, eu comprei ela junto, né? Na verdade eu comprei a 20mm 2.8, não gostei, fui lá e troquei por essa aqui, que é a 23mm 1.4. Então eu tenho essas lentes aqui. Elas têm algumas características, como puxar um pouco para magenta, ter um excesso de nitidez e tudo mais, mas isso você consegue corrigir tanto nas configurações da câmera quanto na pós-produção. E o que eu utilizo, já que eu tenho lentes 1.4, que são lentes claras, e eu quero utilizar na gravação o máximo que elas oferecem, e eu tenho que utilizar é o filtro ND. Certo? Já fiz um vídeo exclusivo para vocês aqui sobre o filtro ND, eu tenho dois, vou pegar o segundo ali. Um é da KIF, que é esse aqui, que eu comprei esse aqui, certo? Ele tá até meio sujo, porque eu não o utilizo tanto. Por que que eu não o utilizo tanto? Eu senti que ele tem um X muito forte. Esse aqui também tem, tanto que ele tá plugado aqui nos anéis, né, nos adaptadores para as lentes, porque é o que eu mais utilizo. Esse aqui eu já não utilizo tanto porque ele tem o X, esse aqui também tem, mas é menos perceptível. Acredito que esse aqui seja de qualidade melhor. Eu não sei qual a marca, porque foi ganhado. Um amigo meu falou, não utilizo. Ele é fotógrafo, falou, não utilizo, não uso, não gostei. Eu acabo não utilizando, né? E pra mim serviu, eu gosto de usar, porque eu consigo utilizar numa abertura maior. Então eu tenho dois filtros ND. Aqui eu vou testar esse aqui depois, porque às vezes era eu que estava utilizando errado, porque até mesmo esse aqui eu não consigo utilizá-lo no máximo, né? Que ele tem as marcações aqui do mínimo e do máximo, né? E quando você chega no máximo aparece o X. Então eu acabo não conseguindo utilizar. Vou utilizar esse aqui também depois para a gente fazer uma comparação entre esses dois, certo? Mas eu gosto bastante de utilizar e eu recomendo que você utilize, tem que saber utilizar. Eu sei que tem alguns filtros ND que são os Nano X que não tem isso, mas você vai pagar às vezes o dobro do valor. Eu ainda vou investir em um desses, mas vai ficar mais para frente que eu tenho outras coisas para investir no momento. Mas eu recomendo sim que você tenha um filtro ND. Falamos aqui de imagens das câmeras, certo? Agora nós vamos para o áudio. Eu tenho duas formas, três na verdade, né? Se for contar todas as formas de captação de áudio. Aqui tem o microfone interno da câmera, que dependendo do evento acaba que eu utilizo para captar gritos e tudo mais, mas isso aí a gente não vai falar nesse vídeo. E eu utilizo o Lark M2S, vocês estão vendo ele pendurado aqui, ele também está aí na câmera. Eu tinha, antes desse aqui, o Lark M2, que era o de imã. O que aconteceu? Eu não troquei por qualidade, porque eles têm a mesma qualidade, o som é a mesma coisa. O que muda mais é o jeito de você colocar. O Lark M2, ele é por imã, e como eu gravo muito evento, casamento e essas coisas, acaba que eu coloco no pessoal e às vezes eles não trabalham da mesma área que eu. E eles esquecem, falam, pronto, já terminou o casamento, eu vou tirar o microfone, e tira só a parte de fora e deixa o imã cair e tudo mais. Então, eu acabo que eu consegui trocar. Um amigo meu falou, eu gravo vídeos com violão. E o Lark M2,
ele serviria melhor para você colocar um ímã por dentro e tudo mais. Eu falei, ótimo, vamos trocar. E trocamos. Então, eu utilizo esse aqui hoje. Ele tem uma qualidade muito boa, ele ainda é bem discreto. Eu consigo colocar no microfone e para deixar de áudio backup, consigo colocar ele perto de uma caixa de som e tem uma captação muito boa. A dificuldade dele é você configurar. Por exemplo, eu não consigo mexer na câmera e mudar para mono ou estéreo. Se tiver como, deixem nos comentários, mas eu não consegui descobrir como que é. Então eu tenho que plugar isso aqui no meu telefone, eu tenho que plugar no microfone e tudo mais. E no aplicativo pelo celular que eu vou mudar para estéreo, se eu vou mudar para mono ou fazer alguma outra configuração. Não consigo fazer essa alteração direto no microfone, diferente do Lark M2. E a outra forma que eu utilizo para fazer as captações de áudio, principalmente em eventos como casamento, é o gravador de áudio. Esse aqui é o Zoom H1N. Ele é a versão um pouco mais de entrada dos gravadores, mas já me atende bem, tem uma qualidade de áudio muito boa. Inclusive já recebi elogios de um fotógrafo que eu fui fazer o casamento com ele, né? Ele falou, cara, mandei os arquivos pro editor, ele gostou muito, cara, que microfone bom, não sei o que. Então, ele me atende bem. Ele tem uma deficiência que é por pilha, né? Mas eu acredito que você consegue utilizar ele na tomada também, ainda não fiz esse teste. Mas a bateria dele vai muito rápido, Eu utilizo um par de pilhas dessa mais fina por casamento. Então, isso aí é uma deficiência dele. A gente consegue fazer gravação tanto com o microfone, tanto com a entrada na mesa e tudo mais, tem como monitorar o áudio, enfim, eu utilizo ele e gosto bastante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivo falando sobre gravadores de áudio. E agora, uma coisa que é muito importante para os vídeos, ou eu, pelo menos, tenho essa percepção, que é o drone. O que eu utilizo hoje é o Mini 3 da DJI, a versão Standard. Tanto que não vem com o controle com tela, é um controle que eu tenho que plugar o celular. A bateria dele eu só tenho uma. Ainda vou adquirir pelo menos mais um jogo, tipo 2 ou 3 com aquela base de carregamento, porque ele não tem uma autonomia tão grande. Eu consigo voar com ele aí por volta de 30 minutos, certo? Então, mas eu também já estou com plano de trocar, se Deus quiser vai dar certo. Mas hoje ele me atende bem, eu iria trocar. Não é por conta da qualidade da imagem ou por conta do voo e tudo mais, é por conta mais da bateria mesmo. E claro, hoje em dia tem muito mais tecnologia, por exemplo o Mini 4, o 3, tem também alguns drones mais antigos que tem uma imagem um pouco melhor, que talvez seja o Mavic 3, Mavic 3S, enfim. Mas eu gosto desse drone, eu utilizo ele hoje. E se eu tiver a oportunidade de trocar, eu vou trocar por conta de fazer sempre o upgrade, né? Já é um drone que eu tô com ele aí há mais de um ano, então eu já tô querendo trocá-lo. Mas ele é muito bom, se você ainda não tem nenhum drone, quer começar e tudo mais, é um drone que tá com preço muito acessível hoje, faz imagens em 4K a 30 fps e tem um voo muito bom. Ele não tem tantos sensores, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas é um drone muito bom. Se você não tem nenhum e está com uma grana um pouco curta, eu iria nesse aqui. Agora, vamos falar da parte que eu considero mais importante para as gravações, que são os cartões. Eu tenho 5 cartões de memória, 2 cartões SD e 2 micro SD. Eu tenho esse aqui que eu estou na minha mão, que é o SanDisk de 128 GB V30. Tenho um Lexa também 128 V30, que está com um editor de vídeo que eu fiz uma captação, entreguei o cartão para ele passar os arquivos. E estou gravando neste momento com um Lexa 128 GB V60 Gold, que como eu troquei de câmera, eu fiz um upgrade, eu tive que fazer um upgrade também da parte em questão que é o cartão, porque essa câmera ela grava em 422, 10 bits, então a gente acaba tendo que fazer um upgrade para ser mais seguro, né? Já fiz gravações com cartões V30 nessa câmera, mas eu não recomendo. É bom ter uma margem para você não acabar perdendo seu arquivo e tudo mais. Então eu fiz esse upgrade junto quando eu comprei essa câmera que estou fazendo a gravação hoje. E mais importante ainda que o cartão é o adaptador para você fazer a transferência dos arquivos. Por quê? Eu tinha vou deixar uma imagem para vocês, que ele é quadradinho e tem um fio USB que você conecta no computador. Até aí tudo bem, só que ele acaba dando mau contato.
e ele já corrompeu o meu cartão várias e várias vezes. Aí você tem que ir lá, abrir o CMD, reparar e tudo mais, enfim, pelo menos para mim deu certo fazer isso. Eu já tive amigos meus que corromperam o cartão e tiveram que fazer de outras formas um pouco mais complicadas ou até mesmo caras, né? Mas hoje eu utilizo esse aqui. Ele não tem fio, eu escolhi ele por conta disso. Você só tira aqui, ó, ele tem duas entradas, USB normal e a USB tipo C, que me ajuda muito. Quando eu comprei ele, eu nem tinha pensado em comprar um MacBook, mas eu utilizava essa parte aqui, que é o 3.0 no meu computador, e hoje, como eu tenho um MacBook, eu utilizo a USB tipo C, certo? Ele tem entrada aqui para micro SD e cartão SD. Ele é da Ungreen, ele tem uma velocidade muito boa, ele é muito seguro por não ter cabo e tudo mais, então não tem perigo do cabo acabar dando mau contato. Então esse aqui eu recomendo muito para você. Fora os cartões, o que eu utilizo de armazenamento para guardar tudo? Eu tenho a assinatura do Drive, eu deixo lá, acho mais seguro, não tem de corromper ou perder e tudo mais. Tenho já salvo as senhas em vários lugares, porque eu perco senha pra caramba. Então eu tenho anotado no papel, na agenda do celular, no WhatsApp, em quadro na parede, tem que ter. Mas enfim, eu utilizo uma mídia física que é o SSD. Eu tenho aqui um SSD da Kingston, certo? Ele é de 1 TB, ele tem uma velocidade muito boa, é 1 GB por segundo, 1000 MB por segundo. Ele me ajuda bastante, vai comigo em todas as gravações, principalmente as que eu tenho que fazer CMD ou que é viagem, alguma coisa assim, eu levo ele. Ele é muito pequeno, ele é bem portátil, ele já vem com um cabo aqui, ó, que você consegue estar utilizando tanto USB-C para USB-C, ou você tira o adaptador e fica de USB para USB-C. Muito bom, muito prático. Eu paguei nele em torno de 700 a 800 reais e ele ajuda bastante. E é ele que eu utilizo para armazenar todos os arquivos, meus vídeos e tudo mais. Pelo menos os que eu já editei, né? Porque o meu computador não tem tanto espaço, mas na hora de editar eu deixo baixo as cenas no meu computador e deixo no computador, depois eu passo pro SSD, mas eu também já editei projetos utilizando direto os arquivos no SSD, porque ele tem uma taxa de transferência muito boa. E bom, nas minhas gravações, o que eu utilizo para segurar tudo isso? Por exemplo, a gente monta câmera, lente, microfone, cartão, cooler, tudo, a gente monta tudo. E eu não utilizo a câmera na mão, por mais que ela tenha, principalmente a Sony A6700, ela tenha estabilização interna e tudo mais, mas eu gosto de utilizar o gimbal. Pretendo um dia, porque eu acho legal, quero testar, montar um cage, colocar o handle, colocar monitor, colocar tudo que você tem direito para fazer aquela câmera que parece câmera de cinema, que é um trombulho grandão assim, eu acho muito massa. Pretendo um dia, mas não no momento. Bom, o que eu utilizo é o gimbal, que é esse Weebill 3E. Eu já tive muitos gimbals, tive um Ronin, um SC, tive depois do Ronin um Ronin MT2, que, desculpa, mas foi o melhor gimbal que eu utilizei até hoje. Ele é pequeno, leve, ele tem tecnologia de rastreamento, ele tem uma estabilização muito boa e, enfim, eu troquei ele por curiosidade, mas hoje eu me arrependo. Se eu pudesse comprar outro, eu compraria. Apesar que esse aqui é muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Acho que é porque mais é memória afetiva, mas tudo bem. Depois do Ronin MT2, eu tive o Scorpio-C, o Scorp 2, que também já vendi. E antes mesmo de eu vender o Scorpio 2, eu comprei esse aqui. Eu gosto muito dele, ele é muito robusto, ele tem uma estabilização excelente. A bateria dele é ótima e ele é pequeno, é leve, mas você sente ele um pouco mais pesado que o Ronin MT2 porque ele é um pouco mais robusto, certo? Ele aguenta até 3 kg, se eu não me engano, vou deixar aí para vocês na tela. Mas não pretendo trocar, você consegue, tem vários modos, você consegue mexer na configuração da câmera por aqui, enfim, é um gimbal muito bom. A única coisa que eu adicionaria nele é melhorar a parte de você querer colocar um suporte, um braço articulado aqui do lado e a inteligência de traqueamento. Mas isso aí, se eu não me engano, já vem no Weebill 3S ou no Weebill 3, alguma coisa assim. Então, por ele ser a versão light, né, vamos dizer assim, a versão econômica, ele não vem com todos esses acessórios. Mas eu gosto bastante dele. Não pretendo, se aparecer a oportunidade, eu vou fazer o upgrade, mas não pretendo, não estou procurando, assim como o drone. E por último, e não menos importante, o que eu utilizo para fazer as edições, o que eu uso para guardar meus arquivos, o que eu uso para fazer transferência, tudo mais,
é um MacBook, eu vou tirar ele da tomada aqui, que ele está me ajudando com o roteiro. É um MacBook Air M2, certo? Ele tem 256 GB de armazenamento interno, é pouco, por isso que eu fiz o investimento em um SSD externo, porque aqui não tem tanto espaço, então acaba que eu deixo armazenado no SSD. Mais pra frente eu vou ter que comprar outro, mas eu gosto bastante, consigo editar vídeos e fotos com uma qualidade muito boa, a tela dele é boa, a bateria dele é excelente, diferente dos telefones da Apple, ele tem um desempenho muito bom. Eu utilizo o DaVinci para editar, por mais que ele seja um chip de entrada, que é o M2, né? Tem o M1, M2, M3, M4, enfim. Eu utilizo o M2 e ele dá conta do recado. Eu tenho que, às vezes, renderizar os arquivos, eu deixo para fazer o color grading para o final do projeto, para não ficar muito pesado, que eu só faço o color, confiro e exporto. Já enquanto isso, antes de fazer o color, eu faço a decupagem, coloco os efeitos sonoros e tudo mais. E até mesmo dependendo da transição que você for fazer, se ela for muito elaborada, dá uma travadinha também. Mas de resto, comparando com o que eu tinha antes, ele é excelente. Tanto porque eu viajo bastante, eu não consigo utilizar um desktop, que era o que eu tinha antes. Eu troquei pela mobilidade e pelo desempenho. Me atende muito, muito bem. E bom, é tudo isso que eu levo nas minhas gravações. Nem tudo isso aqui cabe na mala. Por exemplo, o MacBook eu não levo na mala. E o que mais que eu não levo na mala aqui? O SSD. É isso. O restante cabe tudo na minha mala. Tudo isso que eu levo aqui para fazer minhas gravações. Você deu falta de alguma coisa? Falou, João? Eu acho que tá faltando alguma coisa, hein? Você podia começar a levar isso aqui, que isso aqui ajuda bastante. Por exemplo, eu tenho iluminação aqui. Eu tenho um unboxing, se eu não me engano, é dessa Sokane X100, que tá sendo minha tocha aqui, minha key light, minha luz principal. Mas eu não fiz nenhum vídeo review, nem delas e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Também tem um bastão de LED, que é o Yongnuo 360, só que ele não tá sendo utilizado agora, ele tá guardado ali. E, enfim, se você deu falta de alguma coisa, se você adicionaria ou falaria de um pedaço, você não precisa levar isso aqui não, hein? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo, fechou? E se você quiser ver algum conteúdo aqui, vocês estão vendo que eu estou começando aqui no YouTube, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, é só deixar aqui nos comentários também. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para saber todas as vezes que tiver vídeo novo. E se você quiser ver mais coisas, backgrounds, coisas em tempo real, minhas gravações, meu dia a dia, é só seguir a gente no Instagram, @SharkCompanyOFC, que eu tô postando sempre conteúdo por lá. Beleza? Então é isso, valeu, falou e até mais!